Flaviane Leite, atuo na equipe técnica da Cotrache e fui convidada pelo Bahia Produtiva para falar um pouco sobre empreendedorismo rural. Então, quando a gente fala em empreendedorismo rural, a gente está se reportando a empreendimentos que estão relacionados a atividades rurais. Então, como vocês estão vendo aqui, nós temos a imagem de duas unidades produtivas familiares, como vocês estão vendo, bem organizadas, bem estruturadas. E se você, agricultor familiar, quer transformar a sua unidade produtiva familiar em empreendimento familiar, você precisa enxergar a sua unidade produtiva familiar como uma empresa. Assim como as empresas que ocorrem no meio urbano, elas são divididas em departamentos, setores, e o agricultor familiar, ele precisa gerir a sua unidade produtiva familiar pensando também que ela é uma empresa. Então, para que isso aconteça, você, agricultor familiar, vai necessitar de duas ferramentas, que é a ferramenta de planejamento e gestão. Então, hoje, nessa videoaula, eu vou dar algumas dicas de como você pode estar transformando a sua unidade produtiva familiar em um empreendimento. Então, o que um empreendedor rural ele busca? Então, o empreendedor rural ele pode estar querendo obter resultados satisfatórios na sua produção, ou seja, você já tem uma produção, quer diversificar, quer melhorar a qualidade dos seus produtos. O empreendedor rural ele também quer participar mais da gestão da propriedade. Então, você que já tem uma unidade produtiva, você pode estar querendo melhorar a questão da gestão, da organização dessa propriedade. Então, isso também é um anseio do empreendedor rural. O empreendedor rural também, ele quer inovar nas suas atividades, ele quer desenvolver produtos novos, de repente, na sua região, algumas pessoas estão te cobrando para que você plante uma determinada hortaliça, ou insira uma determinada frutífera no seu pomar, já que é algo que vai ter saída. Então, o empreendedor rural ele também precisa trazer inovação para dentro da sua unidade produtiva. Também é um anseio do empreendedor rural fazer ampliação das atividades existentes. Então, você já trabalha um determinado tipo de atividade, mas você também gostaria de ampliar, de investir mais, desenvolver aquilo que você já faz. E também oferecer produtos, Nós temos aí vários segmentos de agroindústria que produzem bolos, biscoitos, artesanatos. Então você quer melhorar, investir nisso também, transformar esse grupo produtivo em um empreendimento da zona rural. E também o agricultor familiar ele busca a sustentabilidade. A gente sabe que nas unidades produtivas familiares, os agricultores já trabalham com a questão da sustentabilidade, usam um mínimo de insumos externos. Então, uma busca também do empreendedor rural é estar melhorando a sua unidade produtiva no que se refere à sustentabilidade da sua unidade de produção. Então, esses são alguns anseios que um empreendedor rural busca quando ele quer transformar a sua unidade produtiva familiar em um empreendimento. Então, como transformar essa unidade produtiva familiar em um empreendimento? Então, eu vou estar dando aqui algumas dicas de como a gente pode estar fazendo isso, pensando na nossa unidade produtiva familiar. Então, o primeiro passo é desenvolver um plano de negócio do empreendimento familiar. Mas o que é um plano de negócios? Esse plano de negócios, nós vamos descrever os objetivos, os passos que a gente deseja dar para alcançar os objetivos desse empreendimento. Então, quando a gente realiza esse plano de negócios, a gente consegue enxergar e tomar uma direção para transformar a nossa unidade produtiva familiar em um empreendimento. Então, como vocês estão vendo aqui, eu trouxe algumas imagens de pequenos empreendimentos da agricultura. Então, você agricultor que diz, eu tenho um sítio, eu crio alguns animais, crio galinha, tenho uma produção de hortaliças, então eu quero melhorar esse empreendimento, eu quero formalizar, dar uma cara mais de empresa, de um negócio rural. Então, vocês podem estar
iniciando o desenvolvimento desse plano de negócios para que vocês consigam estruturar melhor a unidade produtiva familiar de vocês. Então, você tem criação de aves, né? Você quer ampliar. Então, você que participa de grupos produtivos, que tem uma agroindústria familiar, também pode estar utilizando, né, esse plano de negócio para colocar os objetivos, né, o que você gostaria de melhorar no seu grupo produtivo. Então, para desenvolver esse plano de negócios do empreendimento familiar, eu vou dar 5 passos, né, 5 formas que você deve seguir para conseguir, né, estruturar e transformar sua unidade produtiva familiar em um empreendimento. Então, quais são os passos? O primeiro é realizar o diagnóstico da unidade produtiva familiar. Esse diagnóstico ele vai te permitir conhecer mais a sua propriedade, identificar, né, uma ideia de negócio, ou seja, você pesquisa, vê o que a sua propriedade já tem de potencial e tem uma ideia, né, que seja uma ideia lucrativa para estar descrevendo dentro do plano de negócios. Também, o terceiro passo é descrever o negócio, e aí a gente vai colocar informações mais técnicas desse negócio, o que é que você vai precisar investir, quanto isso vai te custar, né? E o quarto passo, que é verificar a viabilidade do negócio. Esse é um dos passos mais importantes dentro do plano de negócio, que é isso que vai te indicar se aquilo que você quer melhorar ou inovar dentro da sua unidade produtiva é viável ou não. E o quinto passo, que é organizar e administrar o negócio. E aí eu vou te dar algumas dicas de como você pode gerenciar, né, a sua unidade produtiva, que é fundamental, né, para que o empreendimento ele se mantenha, né, no mercado, que é a gestão. Então, agora a gente vai falar um pouco mais detalhado desses passos, né, de como desenvolver o plano de negócios. Então, o primeiro passo, como eu falei, é realizar o diagnóstico da unidade produtiva familiar. Então, esse diagnóstico, né, ele vai permitir que você e sua família conheçam melhor a sua unidade produtiva. Então, você vai fazer um levantamento de quais são os bens que você já tem, o que você produz, né? Dentro daquilo que você produz, o que é que te dá mais rentabilidade, né? Então, você vai conhecer melhor a sua unidade produtiva familiar. Você vai conhecer os potenciais da sua unidade produtiva, né? E aí eu trago aqui algumas reflexões para você fazer. Né? Você e sua família conhecem as potencialidades da sua propriedade, né? E sabem avaliar os bens. Então, o que é que você tem de bens? O que é que você já pode utilizar para melhorar o seu empreendimento? O que é que você vai precisar estar adquirindo, né, para organizar melhor o seu empreendimento? Quais são os recursos que mais utilizam e os que menos utilizam? Então, assim, se eu já tenho alguns recursos que estão disponíveis na minha propriedade, então a minha ideia de negócio tem que estar relacionada a isso que eu já tenho, para que eu não precise estar utilizando insumos, né, comprando insumos externos. Então, esse diagnóstico da unidade produtiva vai te dar esse norte do que você tem na sua propriedade de potencial. E como está a principal atividade produtiva da sua propriedade? Você sabe se ela é lucrativa? Isso também é muito importante, porque às vezes eu tenho uma atividade, né, e por falta de conhecimento, por falta de gestão, eu não sei se aquela minha atividade principal está me dando um retorno financeiro ou se eu estou tendo prejuízo com ela. Então, esse plano de negócios vai ajudar também, junto com esse primeiro passo de realizar o diagnóstico, de estar conhecendo melhor a sua unidade produtiva. E também identificar quais são os recursos que você já tem, né? Descobrir os potenciais da sua unidade produtiva familiar. Então, esse é o nosso primeiro passo para a construção do plano de negócios. Agora a gente vai verificar aqui qual é o segundo passo, né, para estar dando início na construção desse plano de negócios. Então, o segundo passo seria identificar uma ideia de negócio. Então, quando eu penso numa ideia de negócio, eu tenho que fazer um estudo de mercado, eu preciso conhecer ali aonde a minha unidade produtiva está inserida, o meu município, a minha comunidade. Eu tenho que saber o que as pessoas querem, né? Se eu estou querendo inovar dentro da minha propriedade, eu tenho que fazer esse estudo, né? Então, eu trouxe aqui também algumas questões para a gente refletir e nos orientar no desenvolvimento desse plano de negócios. Então, você está querendo implantar uma atividade produtiva ou melhorar? Então, assim, você tem que saber, eu já tenho
uma atividade que me gera lucro e eu acho que eu devo investir nela, ou eu quero inovar, quero trazer algo novo, né? Então eu tenho que, a ideia do negócio perpassa por essas questões, né? Você sabe avaliar, dentre as várias ideias, qual seria aquela que vai te dar mais possibilidade de sucesso? Então eu tenho que ver, por isso que eu disse que a gente tem que fazer um estudo de mercado, a gente tem que conhecer aonde a nossa unidade produtiva está, conhecer quem será o nosso público-alvo, para a gente identificar um produto que a gente possa estar desenvolvendo e que já tenha um público ali ao redor da nossa propriedade. E você já tem informações necessárias, né, sobre isso que você quer desenvolver, sobre essa ideia que você teve. Então, isso é muito importante, a questão da informação, né? Então, quando você tem uma ideia de um negócio, você precisa conhecer melhor aquele negócio, né? Então, você precisa saber se já tem alguém que é seu concorrente, você precisa identificar, conhecer, fazer um intercâmbio, né? Conhecer melhor como se dá o desenvolvimento daquela ideia, daquele negócio. Então, é interessante você fazer um intercâmbio, conhecer pessoas que trabalham já naquela área, porque é aquela história, né, que é o olho do dono que engorda o gado, né? Então você precisa conhecer. Eu jamais vou poder desenvolver uma ideia, né, de um negócio se eu não sei nada sobre aquele negócio. Então essa parte do plano é uma parte também que a gente indica que faça algumas pesquisas, alguns estudos, né? E o terceiro passo, né, como eu falei, é descrever o negócio. Então, assim, a gente vai precisar trazer dados, informações mais técnicas sobre esse negócio que a gente está querendo ou melhorar na nossa unidade produtiva ou inovar. E aí eu trouxe algumas dicas, né? Então, a gente vai precisar identificar a produção, então você saber dados da minha produção, quanto eu estou investindo, quanto eu tenho de lucro, né? Então, a gente vai começar a pensar essas questões das receitas, quem são... para quem eu vou comercializar, né? Então eu vou descrever esse negócio, como ele vai ser mais na prática, né? Então eu vou começar também a fazer algumas projeções. Quanto é que vai ser a minha produção mensal, a minha produção anual? Eu tenho recursos disponíveis para investir. Então, assim, se eu já tenho algo na minha unidade produtiva que eu desejo melhorar, então eu vou trabalhar com as potencialidades, né? Com os insumos que eu já tenho, com os recursos que eu já tenho na minha unidade produtiva. Então, esse terceiro passo da construção do plano de negócios é muito importante, que é descrever o negócio. E é por isso que você tem que saber um pouco, né, sobre aquele negócio, fazendo intercâmbio, né, identificar pessoas que já trabalham com aquilo, saber se você vai ter concorrentes, porque de repente nesse processo de conhecer, você vê que não tem condição de dar seguimento àquela ideia, né? Então, por isso que o plano de negócio ele é indicado. E uma questão interessante, né, você agricultor familiar, que já tem assistência técnica, né? Isso é muito importante porque a assistência técnica ela vai te direcionar, vai te ajudar a construir esse plano de negócios, né? Então, quando a gente tem um apoio, né, de uma equipe técnica mais especializada, a gente consegue fazer esses passos de forma mais fácil. Então, assim, quem tem assistência técnica, né, já sai na frente quando quer transformar a sua unidade produtiva familiar em um empreendimento. E outros pontos que eu coloco aqui, né, como eu falei, a gente precisa saber também, quando a gente vai desenvolver um negócio, né, ou trabalhar essa ideia de negócio, a gente tem que saber quais são as necessidades do mercado. Por isso é interessante você estar estudando aí na sua região, o que as pessoas anseiam, quais são os produtos que elas desejam, né? Então, para você conseguir, né, captar um negócio que no futuro te traga rentabilidade. E o nosso quarto passo, né, para conseguir avançar na construção desse plano de negócios seria verificar a viabilidade do negócio. Então, esse é um dos pontos mais importantes quando a gente fala na construção de um plano de negócios. Por quê? Porque é nesse ponto aqui que a gente vai ver se aquela ideia que a gente teve, aquilo que a gente está querendo melhorar na nossa unidade produtiva, se ela vai ter uma viabilidade econômica ou não. Por exemplo, se eu quero melhorar uma produção que eu já tenho uma criação de aves, então eu quero
melhorar essa criação de aves, né? Eu quero reestruturar. Então, se eu já tenho essa criação, eu vou fazer um estudo de viabilidade econômica. Eu tenho para quem vender, né, esse produto, né? Como é que as pessoas querem esse produto? Eles querem um frango abatido, eles querem um frango vivo, então assim eu preciso estudar. E quando a gente fala na viabilidade econômica, né, a gente está falando de forma direta na questão do capital, do retorno financeiro, dos investimentos. Então, quando a gente diz estudo da viabilidade econômica, a gente quer saber se essa viabilidade está relacionada aos recursos financeiros existentes para executar o projeto que você quer desenvolver, o negócio que você quer abrir. Então, aí você vai mexer com receitas, custos, preço médio do produto. Então, aqui a gente já vai entrar na questão mais técnica, né? Então, eu quero dizer, o meu produto vai custar X, né? Se eu tiver uma produção anual X, será que eu vou conseguir, né, pagar os custos que eu tive durante essa produção? Será que eu vou ter lucro? Então, esse é um momento importantíssimo de conhecer o empreendimento que você quer desenvolver dentro da sua unidade produtiva. E aí, é interessante você pensar, né, para as pessoas que têm agroindústria, qual vai ser o preço que eu vou colocar aquele bolo, né? Eu desenvolvi um bolo, quais são os insumos que eu utilizo, o que é que eu gastei, né? E aí a gente vai falar um pouco também das receitas do empreendimento. Como a gente está desenvolvendo um plano de negócios, se você já tem o seu empreendimento e quer melhorar, você vai trabalhar com os valores reais. Se você ainda não tem um empreendimento e está querendo implantar, você vai trabalhar com valores fictícios, você vai fazer uma projeção para saber se aquele empreendimento vai ser viável ou não. Então, assim, isso vai entrar aí a questão dos insumos, né, máquinas, os recursos que são utilizados de forma direta e indireta para desenvolver o produto. Então, a gente vai fazer uma projeção, né, de resultados. Né? Eu vou ter lucro, eu não vou ter. Então, eu coloquei aqui uma continha fácil para a gente entender mais ou menos como a gente faz essa projeção. Então, nós temos ali a receita total, né, que envolve a produção, tudo que você produziu, e a gente pode fazer uma estimativa mensal ou anual. Né? Então, você vai ter na sua receita envolvendo tudo que você produziu, vezes o preço médio de venda do seu produto. Então, para quem tem uma agroindústria, né, eu produzo biscoitos. Então, assim, quantos pacotes de biscoito eu produzi por mês, né? E qual foi o valor médio de cada produto? Então, eu vou ter aqui a minha receita total, né? Se eu posso estimar isso para o mês e posso fazer uma estimativa também anual. E a gente tem ali também o custo total. Então, eu preciso saber valores, né? Quanto me custou para produzir, por exemplo, 50 unidades de bolo, né? Então, quanto me custou isso? Então, eu tenho ali o custo total, que está representado pelos custos fixos, e o custo variável. O que a gente chama de custo fixo? O custo fixo são aqueles gastos que a gente tem que não está relacionado diretamente com a produção daquele produto. E aí eu trouxe aqui algum exemplo. Por exemplo, a mão de obra, né? Independente se tem produção ou não naquele mês, você tem que pagar seus funcionários, né? Então, pensando na unidade produtiva familiar, tem as pessoas da família que trabalham com você, né? Geralmente os filhos, né? O esposo, a esposa, então estão envolvidos nesse processo. Então, dentro do meu custo fixo, são aqueles gastos que, independente de eu ter uma produção alta ou baixa, eu vou ter que manter. E aí eu dou o exemplo da mão de obra, por exemplo, a internet. Eu uso a internet para divulgar os meus produtos. Então, mesmo se eu tiver uma produção maior ou menor, eu vou ter que pagar ali a conta da internet. E também se a gente tem imposto, né? Um imposto que a gente paga anual da nossa propriedade, né? Da nossa propriedade rural. Entra aí também, que independente de ter uma produção alta ou baixa, vai estar ali todo mês para a gente quitar. E a gente tem o custo variável, que seria os insumos que estão relacionados diretamente com a produção. Ou seja, se eu tiver uma produção muito alta de bolo, eu vou gastar mais farinha de trigo, né? Vou gastar mais ovos, eu vou gastar mais leite. Então, assim, o custo variável vai variar de acordo com
a minha produção, se ela foi maior ou menor. E aí a gente tem aqui todos os insumos que a gente utiliza, né, para aquele produto. Nós temos a conta de água. Ah, esse mês eu produzi pouco bolo, então eu gastei uma quantidade menor de água. Isso está relacionado diretamente com a produção. Então a gente tem aí os insumos, as contas de água, energia, embalagem, né? Se eu produzir muito, eu vou gastar mais embalagem do que se eu produzir menos. Então essa é o que a gente chama de custo variável. Então, para mim ter a minha projeção de resultados, eu preciso fazer a minha receita, que é tudo que eu produzi vezes o preço que eu vendi, e o meu custo total, que é o que eu gastei, né, com os insumos, e nisso aí está o custo fixo e o custo variável. Então, para a gente ter um empreendimento que tenha lucro, né, a minha receita tem que ser maior do que o meu custo. Então, eu só vou ter um empreendimento que gera lucro quando eu tenho uma receita maior do que o custo total da minha produção. E aí, você vai fazer essa conta depois que você projetar, fazer sua projeção mensal da sua receita total e do seu custo total, e vai fazer essa continha aí, que é a receita total menos o custo total. Se você fez essa conta e essa conta deu negativa, isso quer dizer que aquele empreendimento que você está querendo ampliar ou que você está querendo desenvolver na sua unidade produtiva não vai ser rentável. Então, quando a gente constrói esse plano de negócios e faz esse estudo de viabilidade econômica, a gente pode fazer essa projeção e dizer, bem, aquela ideia que eu tive inicialmente, ou eu vou precisar rever, ou eu sei que se eu tocar esse empreendimento, eu vou ter prejuízo. Então, o plano de negócios ele vai te dar essa orientação para que você tenha mais sucesso, né, no empreendimento que você quer desenvolver. E aí, quando a gente faz esse estudo da viabilidade econômica, a gente vai ter mais ou menos a finalização do nosso plano de negócios. Se essa conta aqui deu positiva, isso já te dá um indício que aquela ideia que você tem, aquilo que você quer melhorar na sua unidade produtiva, ela vai te dar um retorno. Pode ser um retorno a pequeno prazo, médio e também a longo prazo. Então, fazendo esse estudo da viabilidade econômica, isso já vai te orientar bastante se aquele empreendimento, aquilo que você quer melhorar na sua unidade produtiva, vai ser rentável ou não. E aí a gente vai passar para a próxima etapa, né? Que é a quinta e última etapa, que é organizar e administrar o negócio. E aí vocês vão me perguntar, mas como fazer isso, né? Às vezes eu sou uma pessoa que não tenho essa noção de administração, de gestão, mas existem algumas ferramentas que a gente pode estar pesquisando, estudando e inserindo, né, na gestão do nosso negócio para nos dar uma condução melhor, né, do nosso empreendimento. Então, quando a gente fala na gestão, né, a gestão do negócio é um conjunto de ações, né, antes, durante e depois da produção e da comercialização dos produtos e da prestação de um serviço. Então, quando a gente fala em gestão, a gente tem que saber o processo por completo. Eu tenho que saber o que eu vou precisar fazer antes, durante a minha produção e também após a minha produção até a comercialização. Então, nós temos, como eu falei, algumas ferramentas, né, de gestão, que é a ferramenta de planejamento, onde a gente vai tecer objetivos e estratégias, né? Então, o que eu quero no meu empreendimento? No primeiro ano, eu quero ter, no mínimo, aí, 3 mercados locais para estar fornecendo, né, a minha produção. Então, eu planejo, eu traço objetivos, né? Outra ferramenta também é a questão da organização. Então, é o que e como fazer. Ou seja, quando a gente organiza, estrutura um negócio, a gente vai precisar delegar tarefas, né? Então, eu preciso saber quem é que vai cuidar das finanças, quem é que está cuidando diretamente da produção, quem está cuidando, né, do processo, do produto, quem está lidando com as vendas. Então, eu preciso organizar, né, e delegar funções a cada pessoa dentro da unidade produtiva. Também preciso dirigir, né, eu preciso liderar, motivar pessoas. Quando a gente trabalha com pessoas, né, de forma direta, e quando elas estão envolvidas no desenvolvimento de um produto, né,
seja a criação de animais, né, a produção vegetal, ou o desenvolvimento de um bolo, de um biscoito, a gente precisa motivar as pessoas e ter também esse espírito de liderança, né? Porque um funcionário, uma pessoa que está desmotivada, ela não consegue melhorar a sua produção. Então, um bom gestor, ele também tem que pensar, né, nos seus funcionários, nas pessoas que estão ali, lidando diretamente, né, com você na produção. Então, é importantíssimo motivar as pessoas que estão diretamente ligadas a essa produção. E também a ferramenta de controle, né? O que essa ferramenta nos traz, né? A monitoração do desempenho. Então, quando eu falo em controlar, eu preciso conhecer cada etapa, né, do meu empreendimento e preciso estar próximo, né, para que eu possa saber o que está acontecendo e se eu verificar algum problema, algum erro, eu entrar, né, com uma forma de correção. Então, assim, nós temos essas ferramentas, né, que envolvem o planejamento, organização, a direção e o controle devem estar presentes no processo de gestão. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a importância de desenvolver um plano de negócios. Vocês viram que são etapas simples, né, e como eu falei, quando a gente tem o apoio da assistência técnica, essas etapas elas podem ser concluídas de maneira mais fácil e de forma orientada. Então, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco melhor como a gente faz esse processo, né, da construção do plano de negócio e possam já estar pensando aí em ideias de como inovar a sua unidade produtiva familiar, de como transformar ela em um empreendimento de sucesso. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.